partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Restaurando Vidas pela Igreja Presbiteriana de Araras, através da Rede Opinião de TV. E, como o programa passado, nós estamos falando um pouco para você sobre o que nós cremos que Deus existe, que isso é algo da percepção humana, né? Que existe o divino, que existe aquela coisa que transcende em todas as culturas, como nós falamos. E depois nós falamos um pouco sobre a Bíblia como a inspiração de Deus, ou seja, como a revelação de Deus para o homem. E o reverendo Wilson, inclusive, pontuou alguns aspectos bastante importantes que eu gostaria que ele, nesse início de programa, estivesse relembrando a nós o que foi falado sobre a Bíblia como revelação de Deus, como é que a Bíblia foi constituída, né? Nós comentamos que ela não foi, depois de um determinado tempo, é que juntou-se vários escritos ao longo de mais de 2000 anos, né, de história, e a Bíblia e a própria revelação de Deus através de seu Filho Jesus, ela se encontra dentro da história da nação judaica também. E ele pontuou algumas coisas que eu gostaria de cumprimentá-lo já, reverendo Wilson, primeiro, né? Boa noite, Eliseu. Boa noite, nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo em casa. Para a gente poder recapitular algumas coisas, eu queria então relembrar que quando nós partimos da premissa de que Deus existe e que Ele se revela, nós entendemos que Deus vai se revelar de duas maneiras possíveis. A revelação geral, através da natureza, daquilo que foi criado, e a revelação especial, que é a palavra de Deus, a palavra escrita. A Bíblia, conforme ela está sendo escrita, nós podemos dizer que ela foi inspirada por Deus para ser a regra de fé e prática da igreja. E quando Deus inspira, quando Ele resolve se revelar, Ele faz isso ao longo da história do seu povo. E aí a nação judaica, de fato, tem total relação ou perfeita conexão com o que está acontecendo aqui. A Bíblia, didaticamente falando, ela se divide em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é composto de 39 livros, o Novo Testamento de 27. Sendo que na tradição reformada nós excluímos os livros apócrifos, por julgarmos que esses livros não são inspirados. E o que seria essa ideia de ser inspirado por Deus? É aquele escrito que foi dado aos homens pela ação de Deus, pela vontade de Deus, mediante a ação do Espírito Santo, que capacitou esses escritores bíblicos, os diversos escritores que nós tivemos na Bíblia, a registrar a vontade de Deus, a registrar aquilo que Deus é, de maneira fiel e inerrante. Portanto, a vontade divina está expressa aí no texto da Bíblia Sagrada. Agora, os livros apócrifos que nós nos referimos, ou aqueles que nós consideramos não inspirados, são aqueles que não receberam o mesmo cuidado, o mesmo trato. Eles não fazem parte do cânon das Escrituras. São livros, apesar de serem escritos humanos, de ter a sua relevância histórica, eles não podem ser considerados como autoritativos. Esses livros, eles são desconsiderados pela Igreja Reformada como livros à semelhança daqueles que estão no cânon das Escrituras. São livros que são usados apenas como fonte histórica. Agora, por que a Bíblia, então, se faz necessária, já que existe essa revelação natural que expressa tão bem a existência de Deus, a perfeição de Deus por conta das coisas que foram criadas, a forma como Deus organiza todas as coisas no universo? Por que ela ainda se faz necessária? Porque, apesar da criação revelar a pessoa de Deus, ela não traz, a revelação geral não traz informações suficientes para conhecer a Deus e a sua vontade no sentido da salvação do homem. Para isso é necessário haver, então, essa vontade expressa, escrita, que foi mantida, que foi preservada
apesar de todas as dificuldades, de todos os conflitos, de todas as situações que a humanidade viveu, mas ela continua subsistindo e sendo preservada para ser conhecida por nós ainda hoje. A própria Escritura, na carta aos Hebreus, como já citei no outro programa, já diz que Deus falou por muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas, e que nos últimos dias nos falou através do seu Filho. Portanto, nós temos de Jesus, que também se dá no meio da história judaica, a revelação plena, a expressão máxima, o clímax daquilo que Deus revelou a respeito de si, a respeito da sua vontade e da maneira como Ele trabalharia para salvar os homens. Então, caros telespectadores, vocês estão vendo realmente como é que é bonito, estava ouvindo aqui o reverendo Wilson falar, né? Como é que Deus faz as coisas de forma tão certa e de forma que possa estar alcançando ao nosso coração, a mente do ser humano. E essa é a nossa mensagem, este é o nosso objetivo, através do programa Restaurando Vidas, fazer um convite, estimular que você possa estar lendo a Bíblia, né? Deus, de alguma forma, pode estar falando e você conhecendo esse Deus através desta Bíblia, no qual nós acabamos de falar através do reverendo Wilson, que ele se revela a nós. Mas eu sei que hoje o reverendo Wilson vai nos trazer uma pequena mensagem, né, já dentro desse contexto que nós já iniciamos desde o programa passado, sobre a criação de Deus, a própria natureza, ela já também nos dá conhecimento deste Deus. Então, eu queria que o reverendo Wilson desse continuidade no nosso programa. Até para motivarmos os nossos ouvintes, né, dando um bom exemplo, a palavra de Deus no Salmo 19, no versículo 1 ao versículo 3, texto que nós já lemos no programa anterior, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Eu estendi um pouco mais até o versículo 4, na parte A do versículo, onde o texto vai nos trazer a informação a respeito da revelação de Deus na criação. O Salmo de Davi deixa evidenciado que Deus, através da sua criação, revela a sua beleza, a sua grandeza, o poder, a bondade, a sabedoria do seu ser. Quando Ele cria todas as coisas, quando Ele estabelece os limites, os parâmetros, a estrutura do universo, Ele revela a si. Porque na sua criação há traços da pessoa que Ele é, do ser que Ele é. E nesse texto, então, nós temos pelo menos duas realidades presentes. Uma criação que reflete a glória do seu Criador. Um outro texto da Escritura, o Salmo 8, versículo 1, diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Há uma expressão aqui do salmista, onde a glória de Deus está sendo evidenciada em tudo aquilo que Ele fez. Tudo aquilo que Deus criou glorifica o seu nome, exalta o seu nome, engrandece o seu nome pela beleza, a perfeição e tudo mais que nós já mencionamos aqui. Mas um outro aspecto que nós vemos nesse texto é que essa criação que revela a glória de Deus, antes de qualquer coisa, revela a existência desse Deus. Olhando para a criação, o homem pode perceber que existe um Deus, que existe um ser transcendente, que existe um ser inteligente, que existe um ser criativo, capaz de formular todas as coisas e que de maneira equilibrada, que de maneira zelosa, mantém todas as coisas em funcionalidade. Tudo interagindo, tudo dentro de um processo de equilíbrio, apesar de todas as ações ou da degradação que o homem pode promover na criação, mesmo assim o equilíbrio da criação continua se mantendo, se perpetuando. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 20, reafirma isso. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que não existe desculpas, que não existe justificativas para o homem, que por conta disso, então, esses se tornam indesculpáveis diante de Deus. E concluindo, nós, apesar de termos o texto sagrado, de compreendermos aquilo que a Escritura coloca para nós, infelizmente, é notado que o homem prefere ignorar a presença de Deus. Vive como se ele não existisse, como já foi mencionado por nós aqui no primeiro programa. Não glorifica o seu nome, não reconhece que precisa de ajuda. E ainda mais, agravando essa situação, deixa de cumprir a sua tarefa de cuidar da terra, de cuidar da coisa criada. Esquece do controle da poluição, o cuidado com as florestas, os rios, o meio ambiente, a maneira de como o homem degrada, como o homem destrói as coisas que Deus fez. Tudo isso fazendo parte da responsabilidade moral do homem, mas que infelizmente é negligenciado. Contudo, mesmo sem palavras, a natureza proclama a existência e a glória de Deus, o que nos torna indesculpáveis desses delitos, desses erros que nós homens cometemos em relação a tudo aquilo que Deus fez. E é necessário ainda nos lembrar que não estamos sozinhos neste mundo, que também é responsabilidade nossa todo cuidado com a natureza, porque ela foi criada pelo próprio Deus através do seu poder, da sua bondade e da sua sabedoria. Então, quando nós olhamos à luz da Escritura e enxergamos o que Deus nos revela, nós vamos descobrir que a palavra de Deus, ela é extremamente ecológica. Se nós fôssemos contextualizar a Escritura, trazer a mensagem da Escritura para o momento que nós estamos vivendo, onde se fala do que é ecologicamente correto, do que é sustentável, do que é utilização de recursos com racionalidade, nós poderíamos dizer que a palavra de Deus casa perfeitamente com essa necessidade do nosso tempo. Nós estamos tendo mudanças climáticas extremas, nós estamos vivendo numa condição cada vez mais limitada de recursos hídricos, nós temos uma floresta que está cada vez mais necessitada de ser replantada, revitalizada, e a palavra de Deus está dizendo que nós não deveríamos nem mesmo ter trabalhado contra o equilíbrio do ecossistema que nós temos hoje. Então, a palavra de Deus é muito atual, ela é muito contextualizada, ela é muito próxima à nossa necessidade. E ela nos revela também aqui que nós devemos ter essa postura equilibrada em relação àquilo que nós recebemos da parte de Deus. Nós não fomos criados para ser colocados como aqueles que vão moer, que vão destruir a criação. Nós fomos colocados para utilizá-la racionalmente, sustentavelmente. Nós fomos criados por Deus e Deus nos revela que nós devemos preservar tudo isso que Ele nos deu, porque isso reflete a sua glória. Quando o homem degrada, quando o homem destrói a criação, é como se ele estivesse tentando ofuscar a própria glória de Deus. É como se ele estivesse tentando negar a existência de Deus. A pessoa que não trata a criação, que não é ecologicamente correto, ele está de alguma forma trabalhando contra a Escritura, né? Ele está depondo contra a sua postura como homem que tem responsabilidade moral diante da criação. Está ouvindo o reverendo Wilson falar aqui, realmente assim, gostei muito da sua palavra, dessa aplicação prática, ou seja, da palavra de Deus, né? Como ele mesmo disse, repetindo, ecologicamente correto, né? Que realmente é esse reconhecimento de nós, seres humanos, né? Da existência desse Deus, que esse Deus criou tudo isso para nós e que hoje nós precisamos ter esse sentido, essa percepção, essa preocupação, essa responsabilidade. Gostei muito da sua palavra, Renan Wilson, com relação a esse aspecto. E gostaríamos até de falar mais coisas, porque se a gente for falar da criação de Deus, eu estava aqui pensando, lembrando de tantas flores bonitas, pássaros, se a gente olhar para o firmamento,
Eu, como médico, às vezes entender o funcionamento do corpo humano, né? Como é que os rins funcionam direitinho, toda a parte, isso realmente maravilhoso, né? Mas o nosso programa é rápido, então nós queremos encerrar, dizer que tem mais coisa para você. Nós queremos sempre colocar aqui a aplicação, a Bíblia, a Palavra de Deus, à luz, inclusive, das nossas realidades dos nossos dias, hoje, na vida do ser humano. Nós queremos agradecer mais uma vez ao Reverendo Wilson, as suas últimas palavras. Que Deus abençoe a sua vida, que esse conceito bíblico de nós olharmos a criação, enxergando nela as provas da existência de Deus, a glória de Deus na perfeição daquilo que foi criado, que isso possa tomar conta do seu coração e que você seja, de fato, alguém que luta, que preserva a natureza, que seja capaz de usar responsavelmente os recursos que Deus tem dado. Que Deus abençoe e que você tenha uma boa noite. Uma boa noite a todos e até o próximo programa. Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.